Agora sim! Que beleza! Que Oi, bom! Marina! Seja bem-vinda! Obrigada, querida! Tô bem feliz de estar aqui. Eu também! Nossa, que delícia! Como Desculpa, que... viu? Mas a correria estava muito grande essa semana. Relaxa, tá assim pra todo mundo. A gente mesmo tá numa loucura total, porque as turmas já começam semana que vem. Ai, coisa boa! E assim, é divulgação com preparação com os trabalhos que a gente já tem, né? Ó, a Aham. Bia, minha parceira, tá chegando aí, ó, a Bia. Ai, coisa boa! Sim. E aí também tá muito pesado. Aí eu resfriei pela enésima vez desde maio. Agora eu falei, gente, sai de mim. Começa logo o calor pra ver se eu paro de resfriar e ter sinusite, não sei o que mais. Putz, Ai, que ruim, né? Mas e é. tudo depende da gente falar, né? Fala muito, faz, tudo depende de falar, falar, falar. E aí, nariz, garganta, essas coisas. Tudo Mas tá junto, tudo bem. é. Ó, eu vou ver se eu consigo incluir a Bia aqui da outra vez, dar umas bizarrices quando entra a terceira pessoa, mas vamos Tá, lá. tranquilo. Eu confesso que com 3 pessoas é a primeira vez que eu vou fazer. Sempre fiz 2 pessoas, assim, eu e mais alguém, né? Nunca tinha feito com 3 pessoas. Né? Aqui a gente conseguiu de boa, deu certo. Ai, aham, coisa boa. Tá Deu. entrando, ó. Ê, Não, deu! e bom que eu fiquei no Isso. cantinho de cá, isso é ótimo. Maravilhoso. Então tá bom. Oi, É, Bia, bom te conhecer também. Prazer e, conhecer. Vai ser maravilhoso. Eu Obrigada. vou ficar aqui mais de espectadora, viu? Quero ouvir tudo. Tudo, bacana tudo, Tá tudo. ótimo. demais. Aham, Tô feliz aqui que estamos juntando pessoas que vêm de lugares, né, diferentes, mas com algumas coisas em comum, né? É, Espero eu. cada Então, uma. sim. vamos começando e o pessoal vai chegando à medida que a gente começa. Aham. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todos que estão aqui e que depois vão assistir. Hoje a gente tem uma convidada aqui muito bacana, muito especial, que é a Paula. A gente se conectou pela MAD, que é uma rede de mulheres designers em inovação, uma rede muito poderosa. É um Realmente. clã, é um clã, né? Uhum. Tudo que a gente semeia ali prospera, tudo que a gente pede ajuda, a gente encontra, seja no âmbito profissional, seja não sei fazer isso, me ensina, seja questões de emocionais, né, de acolhimento, que às vezes a gente precisa aí, não Uhum. só relacionadas aos nossos desafios de trabalho, mas também em relação aos nossos desafios pessoais, né? Então é uma rede que a gente mesmo se surpreende. Essa semana alguém disse assim, gente, lá na rede, eu não sabia que essa rede dava para fazer isso também, porque alguém pediu um socorro lá. Não sabia que aqui também era bom para isso. Aí eu assim, aqui é bom para tudo, né? Então, é super bacana, porque já foram várias pessoas que me auxiliaram ali, que né, com as quais eu me conectei de alguma forma. Então, eu sempre gosto de citar e né, fazer esse agradecimento, porque a gente fala muito disso aqui, né, Paula? Quando a gente fala de carreira de mulheres, quando a gente fala de construir uma marca forte, a gente sempre fala, a gente acaba voltando a esse tema até sem querer, que é a necessidade das redes, né? Das redes verdadeiras com as quais a gente pode contar, né? E Sim. aí você surgiu dessa, a Bia surgiu de outra, e assim a É. gente vai. E assim formamos redes. Exato. Exato. Foi cruzando. E assim a gente vai também abrindo novos territórios, conhecendo pessoas com outras cabeças, isso é muito bom. Bom, então hoje aqui nessa sequência de lives que a gente fez na Ebasta, trazendo mulheres maduras, experientes, que vieram contar
contar suas trajetórias, né, de carreiras, os seus desafios, para tanto na própria trajetória como para se consolidar como marca, o que que elas têm feito, mas também compartilhando simplesmente, né, o que aprenderam no caminho. Nessa sequência, né, antes de começar o Ebasta mesmo, o curso que começa semana que vem, na terça-feira, a gente está encerrando então essa sequência de lives. Depois a gente retoma, né, gente, depois que o curso acabar. Mas a gente está encerrando com chave de ouro, porque hoje, em vez da gente falar só de trajetória, que eu quero que a Paula se apresente, a gente vai falar de um tema bem específico e que tem tudo a ver, né, com o que motivou o Ebasta, que é a gente entender que tem uma parcela da população, né, crescendo, que é essa população mais madura de mulheres, a Paula vai explicar melhor, isso já é, né, estatisticamente aí um dado, um fato, né, e em cima desse fato, e aí, né, qual o impacto disso, o que que isso traz para a gente de reflexão, o que traz como tendência, cenários, mas também quais são as oportunidades ou os aprendizados que a gente pode, né, colher, tirar a partir disso. A gente já tinha percebido que isso era uma questão, a gente estava vendo, né, experimentando isso como mulher e como atendendo mulheres, e a gente percebeu que essa era uma questão importante, olhar para essas mulheres mais maduras e para os desafios delas, na nossa questão aqui, que é construção de marca, mas tem muitos outros desafios e muitas outras potencialidades, né? Então, hoje é esse o convite para a gente conversar sobre isso. E queria que a Paula se apresentasse, falasse um pouco dela, da trajetória dela, até chegar neste ponto, né, dessa pesquisa em específico. Bom, então, Marina, muito obrigada pelo convite. Bia, também é um prazer estar aqui te conhecer, né? Eu também. Estou animadíssima, eu estou doida para ouvir. Ah, gente, nossa! Como a Marina disse, a gente se conheceu nessa rede, que é a MAD, né? Mulheres Atuando em Design e Inovação. Eu entrei nessa rede, eu acredito que foi ano passado, não sei, a pandemia também me deixou meio zoada com data, sabe? Com certeza. Mas acredito que foi ano passado. E também, assim, fiquei muito impressionada com quantas mulheres, né, porque são só mulheres, assim, incríveis que tem ali, com histórias e com, enfim, com várias experiências, assim, né? O que me levou até a rede é uma pessoa que faz parte dela, que é a Coral Michelin, que é uma pessoa que eu conheci aqui em Porto Alegre, porque ela fez o mestrado em design na Unicinos, que é a universidade onde eu trabalho, onde eu também fiz o meu mestrado, né, em design, com foco em design estratégico. E aí isso tem a ver, justamente, né, já começando, tem a ver com a minha trajetória. A minha formação é em moda, né, eu fiz moda na Universidade de Caxias do Sul, eu sou de Caxias do Sul, aí depois... eu tava tentando reconhecer o sotaque, mas não é? De onde é que é essa pessoa, né? Eu sou de Caxias do Sul, mas aí eu me mudei para Porto Alegre, comecei a fazer o mestrado aqui em 2008, em 2009, daí comecei a trabalhar na universidade, não era acadêmica, eu era uma pessoa de mercado, trabalhava com empresas, né, prestava consultoria para várias empresas, exato, trabalhava com indústria, coisa hard, assim, né, desenvolvimento de produto, mais especificamente, mas já estava migrando, assim, para pesquisa de tendências, obviamente com foco mais em tendências de produto, por conta da moda, né, mas já com interesse no que diz respeito a tendências, obviamente, comportamentais, né? E o que a gente chama de macro tendências, mega tendências, que são esses grandes movimentos de transformação e que podem ser ativados por diferentes drivers, né? Podem ser ativados, por exemplo, por mudanças de valores sociais, valores e princípios sociais e culturais, ou podem ser ativadas por questões demográficas, que é um pouco que a gente vai falar aqui hoje, né? Ou pode ser ativadas por transformações também no que diz respeito ao conhecimento aplicado à tecnologia, e daí isso então impactando em novos comportamentos
de mercado, de consumo e por aí afora. Uhum. E o meu mestrado ele foi muito nesse sentido, assim, né? O design, que tem o foco em design estratégico, trabalha muito numa perspectiva de pensar futuros, né? Não necessariamente só com esse foco, mas também, né, com esse foco. Então, a pesquisa de tendências comportamentais e megatendências, macrotendências, ela entra muito bem nesse sentido, porque ela justamente são transformações amplas que duram muito tempo, né? Então, uma mega tendência, ela chega a durar o período de vigência de uma geração, né? Então, a gente está falando aí de uma década, 2 décadas, fala. Cara, Falo muito. não, eu quero só ter uma ideia, né, dessas tendências. Uhum. Qual foi a última grande, assim, mapeada e que a gente vive ela hoje? Assim, claramente, para a gente ter uma ideia. Então, na verdade, estudando, né, me aprofundando mais nesse assunto, eu me dei conta de uma coisa que eu talvez já percebia e que aí acabei entendendo mais especificamente, que é tendências surgem de tendências, porque tendências surgem do que a gente faz no dia a dia. Somos nós que ativamos as tendências, né? E tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente vive, com o que a gente experiencia, com o que a gente produz. Então, tem a ver com a vida em sociedade, né? E tem a ver com os grandes, claro, com os grandes movimentos de transformação, porque as tendências, elas acabam ativando, sim, transformações, né? E essas transformações, por um lado, estão ligadas ao nosso próprio desejo de transformação, porque a gente sabe, né, desde sempre que aquilo que faz a gente resistir enquanto civilização são as transformações, ou seja, a gente tem um desejo inerente de inovação. Quanto mais conhecimento a gente acumula, mais a gente quer ir além. Basicamente isso. Toda tendência, a gente poderia dizer, implica na ruptura de alguns limites já colocados, justamente pela transformação, né, que a tendência em si traz, e ao mesmo tempo coloca outros limites que, por sua vez, serão transpassados por novas tendências, né? Então, vou dar um exemplo mais prático para as pessoas conseguirem entender. A gente fala, né, assim, sustentabilidade, certo? Que é um tema. Sim. E que agora está super... Que é o tema da vez, né? Que é o tema da vez. Então, a sustentabilidade, ela é uma tendência que já vem sendo constituída. A gente pode, né, identificar, assim, o seu início ali nos anos 70, mais ou menos, né? O que acontece? Enquanto tema, então, ela foi introduzida, né, ali pelos anos 60, 70, enquanto tendência, de fato, aí como movimento de transformação, articulando várias esferas, né, da sociedade, ela começa o seu caminho mais nos anos 90, e daí a gente pode até identificar um evento bem importante aqui no Brasil, que foi, né, a Rio 92, que esse ano fez, inclusive, 20 anos, é isso? Não, 30 anos, Rio 92. Pra que falar de idade? Pra que falar de idade? Eu lembro disso criança, assim, né? Adolescente, criança ali. Exato, mas E aí o que a gente, claro, o que acontece é que, né, a gente tem aí 30 anos de vigência, então, de uma tendência que acabou impactando em várias instâncias, até chegar nesse momento mercado, em que a gente tem, então, o próprio mercado por meio das ações de ASG, né, que é ambiental, social e governança, né, então, meio que estimulando de uma maneira bem incisiva, assim, que empresas e também, ao mesmo tempo, né, seus fornecedores, outros stakeholders, assim, né, se adequem também às questões da sustentabilidade não só ambiental, mas também cultural e também social e também, obviamente, econômica, né? E daí, deste movimento, então, que é mais puxado pelo mercado neste momento, a gente tem o surgimento de uma outra, então, né, a própria sustentabilidade, então, neste momento,
quando ela se transforma numa lógica de mercado, ela deixa de ser uma tendência e passa a ser uma realidade, e é isso que acontece com as tendências, né? Elas deixam de ser tendência e passam a ser uma realidade. E o que a gente vê, então, nos 2, 3 últimos anos é, assim, a introdução e já o crescimento de uma tendência que surge disso, que é a regeneração. Então, a regeneração seria um desdobramento da sustentabilidade, né? Ou seja, a sustentabilidade enquanto tendência estabeleceu outras tendências, sendo a regeneração uma delas. E aí a gente... As questões climáticas, porque eu gosto de saber e aproveitar que você tem tanto conhecimento. Claro. As questões climáticas, elas também influenciam essa tendência da ESG. Sim. Né? Sim. Não é, mesmo ela tendo começado lá em 60, talvez por outras questões, é isso? Sim. E aí o mercado pressiona, mas também vem outros movimentos que acabam influenciando. Fatos, né, acontecimentos, dados, e vão reforçando aquela tendência ou não, né? Mas no caso, as questões de clima que a gente está experimentando na pele, a gente começa a perceber, né, a tendência se materializando. Se materializando né? Porque é interessante, hoje até, né, um empreendedor que praticamente alguns nem têm acesso, mas você já escuta eles falando sobre ESG, sobre impacto, sim, mudando marca, né? E tão pequenininhos, você fala assim, poxa, nossa, como isso está crescendo, forte, né? E eu acho muito bom, né? Acho que para todo mundo é um ganho para todo mundo, mas de fato, eu não tinha entendido isso como uma tendência. Para mim era sabe, fluido. Tá acontecendo? Sim, tá acontecendo. Não tinha mapeado isso como uma tendência. Na verdade, tem uma socióloga argentina que chama Susana Salkin, que eu cito ela sempre, porque eu aprendi muito com ela. Ela é uma socióloga que trabalha justamente com macro tendências sociais, e muito do que eu replico enquanto metodologia ou enquanto princípios tem a ver com ela, né? E com o que ela faz, assim. E uma coisa que ela sempre disse é que as grandes tendências, aquelas, né, porque a gente tem tendências que duram, por exemplo, uma geração, mas a gente tem outros movimentos que duram mais tempo. Existem tendências que chegam a durar todo um século, né? Ou mais, né? Ou mais. O que nós mulheres vivemos, eu acho que é uma tendência que está desde lá Não é? Aliás, isso é tendência? O que a gente vivencia? Isso é uma tendência? Ou é cultural? Então, como é que a gente diferencia? Já vou responder isso. Só terminando o que a Susana... Eu quero saber, O que a Susana fala, né? Que ela diz que essas grandes tendências que acabam, assim, embasando os desenvolvimentos de longo prazo, elas surgem por necessidade nossa e para garantir a nossa sobrevivência. Então, se a gente está entrando agora fortemente nessa perspectiva de ESG, regeneração e tudo mais, é porque a gente chegou num determinado limite mesmo, né? Então, precisamos garantir a nossa sobrevivência, e a maneira de garantir a nossa sobrevivência é mudando a chavezinha de como a gente pensa, faz as coisas e tudo mais, né? Então, isso certamente, esse século agora vai ser marcado por isso, né? Agora, falando sobre mulheres, então, vamos lá. É como se os nossos comportamentos, hábitos, modos de pensar, eles têm um tempo e eles se esgotam, né? Ou eles já não servem mais aos nossos tempos, né? E aí a gente, como sociedade, tem uma necessidade de mudar aquilo, de transformar aquilo para continuar existindo como humanidade, sociedade, né? Entendi. Exato. É bem isso. E isso é algo muito... É algo que não é necessariamente racional, né? É algo que a gente faz porque a gente entende que a gente tem que se adaptar, né? Mas essa adaptação, ela tem que, de novo, garantir que a gente possa estar aqui, né? E sobreviver. Então, ela inclusive usa mesmo o consumo de bens, né, como um exemplo. Aconteceu a primeira revolução industrial, e daí ela acabou estabelecendo uma nova maneira de produzir bens, e principalmente a reprodução de bens, que era uma coisa que não existia
até o século XIX, né? E isso acabou estabelecendo, então, uma maneira, uma grande mudança, né? Que foi justamente um trânsito, né, de pessoas, as pessoas passaram, né, saíram das zonas rurais e começaram a construir as suas vidas em centros urbanos, né, justamente para ir trabalhar em fábricas e produzir, né, bens. E essa produção de bens que também acabou retroalimentando a lógica própria do consumo, né? Então, quanto mais bens produzidos, mais consumo, até a gente chegar num patamar de consumismo, porque o consumismo daí ele já a gente pode considerar uma doença social, porque ele não é o simples fato de você consumir porque você tem uma necessidade. Ele vai além, né? O consumismo... Ele vai para o emocional, ele né, ativa algumas endorfinas aí no adrenalina. Exato. Né? Eu tenho que consumir coisas porque não é mais uma necessidade minha de eu tenho que usar uma roupa para me aquecer, ou eu preciso de um sapato para poder proteger meu pé e caminhar na rua. É uma coisa que vai além, daí já são outras questões que estão implicadas no ato de consumir sem pensar, sem, né? Raciocinar sobre. Mas mesmo essa maneira que foi se estabelecendo desde o século XIX e que chegou nesse limiar assim que a gente está vivendo agora, né, muito forte, foi uma forma de garantir a sobrevivência da própria humanidade, né? Então a gente produz, a gente pode dizer assim, a gente produz a maneira de garantir a nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente também produz as maneiras de nos exterminar. Olha que coisa louca isso, né? E isso acaba acontecendo porque a gente é isso aí mesmo, paradoxal, né? Sim. Então, acho que com o conhecimento que a gente está produzindo agora, também a gente vai conseguir talvez antecipar algumas coisas que possam acontecer, né, no futuro. Mas agora falando sobre mulheres, então vamos lá, vamos falar sobre mulheres. É uma tendência ou não é? Então, tem, né, demograficamente falando, sim, porque um dos drivers que puxa, né, as tendências de ciclo longo, que são essas tendências que duram, né, podem durar uma geração ou até mais, elas são ativadas por diferentes drivers, um deles é demográfico. Então, sim, mais e mais mulheres no mundo estão ou chegando aos 40, 45, né, ou estão, enfim, envelhecendo, tá? Isso em comparação com a quantidade, vamos dizer assim, isso aumentou muito mais nos últimos anos em comparação com a quantidade de pessoas jovens, vamos dizer, comparativamente, né, que se tinha, tipo, há 10 anos atrás, né, ou mais. E como são vários aspectos, né, que acabam implicando nesse aumento também, não só de mulheres mais velhas, mas da população de maneira geral, né? Então, o fato das pessoas estarem realmente reproduzindo menos, isso é uma questão mundial, não é só em alguns lugares, né? É uma questão mundial. As pessoas realmente estão tendo menos filhos, porque tem mais conhecimento. Eu sou fora da curva. Teve mais, então? Nem vou contar. Então, eu tenho uma colega na Unicinos que teve 4 filhos, né? E né? Existem... Mas fora da curva. Fora da curva, né? Porque assim, eu percebo também, né? Exato. Quanto mais tarde fica, ainda acaba até optando por não ter. É bem comum, né? Exato. Bem comum. Então, a questão do conhecimento, né, da própria, as mulheres, né, poderem optar, né, se querem ou não querem ter filhos, em função da pílula contraceptiva, né, em primeiro lugar, e todos os outros métodos contraceptivos que existem. E aí também tem as questões relacionadas mesmo a legalização do aborto em diferentes lugares do mundo, né, então as mulheres de fato podendo, né, tomar decisões a respeito do seu corpo. E, logicamente, também as questões ligadas à carreira, né? Então, as mulheres deixando cada vez para mais tarde a decisão de ter filhos e muitas vezes, então, decidindo, de fato, não ter, né? Então,
e as famílias também se diversificando. Muito, né? Né? Então, muitas vezes acontece de duas pessoas se juntarem, um já tem filhos de um casamento passado, então daí já não quer ter filhos, né, enfim, com a nova companheira, um novo companheiro, ou então a questão mesmo da adoção, que em alguns países já está muito mais facilitada, no Brasil isso não é uma realidade, nos países da América Latina, na verdade, não é uma realidade, mas em muitos lugares é mais facilitada. Muito pai de pet também, né, que acabou, não é assim, não substituindo, né, Não, mas sim, assim, sim. optando, né, já que eu quero, vamos dizer assim, quero, né, cuidar de um ser vivo, então vai ser outro tipo de ser vivo, né. Esses fatores todos, juntos, vamos dizer assim, eles acabam contribuindo para que a gente tenha não só um número maior de mulheres, né, mais velhas ou envelhecendo, né, e também de pessoas mais velhas ou envelhecendo. Então, no Brasil, a gente tem estimativas de que a população com mais de 60 anos, ela aumente exponencialmente até 2050, assim, né? A gente era uma pirâmide. Aqui, peraí. Vê quanto, né? Sou eu lá, sou eu. Exato. A gente tinha, assim, a gente tinha até uma década atrás, ou um pouco mais, uma pirâmide em que a base eram pessoas mais jovens, né? E na ponta dessa pirâmide as pessoas mais velhas. E agora a gente tem, na verdade, um losango demográfico, a gente poderia dizer, né? Então é menos gente na base, assim, mais jovem, mais gente no meio, ali entre 30 a 50 anos, e, claro, ainda menos, não tantas pessoas mais velhas, mas esse losango, ele vai acabar empurrando a coisa mais para cima. Então, a gente vai ter mais gente velha também nos próximos anos, né? E aí vem todas as questões relacionadas, então, ao fato disso ser, sim, uma tendência, uma mega tendência, né? Então não é um fato localizado no Brasil, isso tem a ver com todos esses fatores que eu falei e vários outros também, né? No mundo todo. Então, a gente de fato tem mais pessoas mais velhas, mais mulheres mais velhas e, logicamente, uma série de questões que se colocam que até então talvez não tenham sido percebidas, mas que a partir de agora começam a pesar, né? Como, por exemplo... essas mulheres que estão envelhecendo, né? Só para fazer essa observação que a gente tinha conversado antes, e você ilustrou bem, elas não têm o mesmo perfil, os mesmos comportamentos, os mesmos anseios, as mesmas preocupações que gerações anteriores de mulheres, né? Então, essas mulheres envelhecem com uma outra realidade, com mais estudo, não é isso? Com mais anos de estudo, tal. O fato de não terem filhos interfere numa série de fatores, né, em relação... Sobrar tempo, né? Eu não posso corrigir, porque com 3 ela sabe muito bem o que é falta de tempo, né? Mas muda tudo, né? Menos mulheres mães, e quando mães com menos filhos, mais estudo, mais dedicação à carreira, né, Paula? Então isso muda o perfil dessas mulheres que estão envelhecendo, não é isso? A gente pode dizer isso? Muda o perfil, e aí, no que diz respeito, por exemplo, à educação, a gente, lógico, né, tem o conceito de educação continuada, né, que seria o lifelong learning, né, que é continuar o tempo todo aprendendo, reaprendendo, entender que que não é uma coisa, a palavra, né, eu me formei, né? E aí porque eu me formei, fiz lá a graduação, parou, não para, né? E eu não sei nem quantas eu pelo menos penso por mim, mas talvez eu já tenha aprendido mais de 10 profissões ao longo da minha carreira, mais de 10. Se for parar, que eu nunca fiz isso, mas agora eu vou fazer, só para tirar essa dúvida. Para tirar essa dúvida. Não, e tem uma questão, muito estudo. Tem
tem todos os aspectos também relacionados à própria medicina, né? Então, a ciência, que também, né, garante aí uma vida, em alguns casos, né, assim, garante uma vida, um bem-estar, né, maior para as pessoas que têm mais idade, porque hoje a gente tem acesso a remédios ou tem acesso a tecnologias que permitem, e elas só vão intensificar, porque a medicina do bem-estar, ela está sendo intensificada cada vez mais, né? Esse é outro fator que também ajuda a gente a jogar as coisas mais para diante, né? Porque, de fato, a gente sabendo assim que a gente vai poder viver mais, por que eu tenho que, sei lá, por que eu tenho que definir que a minha carreira tem que ser, né, sempre a mesma, marcada pelas mesmas escolhas, assim, ou até mesmo o conceito de carreira, né, assim, tipo carreira. Não, é uma vida de trabalho, e nessa vida de trabalho a gente tem várias coisas que vão acontecendo, né? Porque eu vou viver mais, porque, enfim, eu vou ser um ser produtivo por mais tempo, né? A ideia da gente se aposentar, por exemplo, aos 60 anos e não trabalhar... Nem penso. Exato. Soa absurda, né? Por vários motivos, inclusive porque a gente, né, vê cada vez mais a questão da aposentadoria sendo jogada lá para frente, assim, né? E porque a Previdência Pública não vai dar conta de nos remunerar de forma justa para que a gente goze desse benefício de vamos nos aposentar aos 60 e parar de trabalhar, porque se depender apenas, né, da Previdência do INSS aqui no Brasil, a gente não vai conseguir. E em vários países isso é uma questão, né? Exato. As aposentadorias em massa de muita gente e os governos não estarem preparados, não terem caixa para aguentar isso aí. Não vai. Bom, eu vou falar por mim. Era, né, na lei antiga, não sei agora, já até esqueci quando, mas eu me aposentaria com 47 anos, imagina? Nossa. Falta 3 para eu completar 47, imagina? Olha só, nem pensar. Nem pensar. Mas, e até pensar nisso, eu penso em trabalhar ainda mais 40. Claro. É como se eu tivesse agora, né, no meu momento de carreira, eu tenho muita coisa ainda para produzir. Sabe, tudo que eu aprendi até agora é o que eu vou colocar em prática para frente. Então, assim, essa largada agora mudou o jogo, né? Então, assim, tudo que eu vim trazendo de conhecimento é para agora, para os próximos 40. Mudou total. Sim. Então, dá um gás diferente também. Eu, pelo menos, me sinto assim, com um gás diferente, uma motivação diferente, completamente diferente, de olhar para a carreira como eu olhava antigamente. Totalmente diferente. Sim. É muito, muito mais animador, assim, você olhar e falar assim, poxa, eu posso o que eu quiser. Posso trocar de carreira ou não, e tá tudo certo, né? É muito... Exato. Eu acho que talvez, não sei se é uma questão da idade também, que traz esse conforto também. Posso o que quiser, eu não preciso, né? Eu preciso me preocupar em estudar ou fazer uma faculdade, ou ter uma carreira XYZ, porque alguém tinha que fazer. Não tem, a gente não tem esse peso, e agora a gente pode, de fato, o que quiser. Eu não sei como é que tá isso um pouco lá, né, nessa época de vestibular agora, 17, 20 anos, eu não sei como é que tá. Se existe ainda tanto esse peso, mas eu sei que aos 40 e tantos não tem. Então agora, minha filha, é só os próximos 40 que eu quero saber. Não quero nem olhar para trás. Eu acho que aí o que acaba acontecendo também é o que eu vejo, assim, né, e a própria pesquisa também sinaliza para essa dimensão. Duas coisas, na verdade. Duas entre várias, né, mas duas que eu acredito que sejam bem importantes. Primeiro é a dimensão da representatividade, né? Então, mulheres com mais de 45 anos, de fato, não se veem representadas, né? Essa é uma boa informação pra gente. Ótimo. Mas não se veem representadas porque não se veem representadas em nenhum lugar, na verdade, né? Não se veem representadas na mídia, não se veem representadas no dia a dia, né? E a gente vive também enfim, um novo mundo, tem essa coisa do novo, né? E de valorizar o novo também. Então, essa cobrança pelo novo também acaba criando uma tensão e um atrito
muito difícil de administrar às vezes, né? Por outro lado, também, e que também é uma coisa que não é muito positiva, é a própria abertura em termos de vagas, né, de trabalho para pessoas que tenham, aí, pessoas no geral, que tenham mais de 40 anos. A gente sabe, né, que por mais que tenha uma euforia em torno das pessoas mais sênior e que tem mais conhecimento, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande e que pessoas com mais de 40 anos enfrentam, sim, uma dificuldade de encontrar vaga de trabalho em empresas, né? Acabam... Exato, então acaba que muitas pessoas acabam enveredando, assim, por uma coisa mais, vou empreender num negócio, ou vou trabalhar, né? Consultora, né? 40, 3 filhas pequenas, você acha que alguém ia dar emprego? Fala pra mim. Exato! Fala. Vai no pediatra amanhã, depois no dentista, não sei. Não tem, né? Vai faltar o mês inteiro. E não sabe quanto a gente trabalha, né, Marina? Sendo... É 10 vezes mais. Exato, então tem isso, assim, para as pessoas no geral, vamos dizer, né? Já é complexo, para as mulheres complexifica mais, porque daí tem essas, ainda mais se a mulher, como no seu caso, é mãe, tem filho pequeno, né? Então, assim, as empresas não querem complicação. É basicamente isso, sabe? Elas não querem ter que lidar com esse problema, né? Elas querem um funcionário que vai chegar ali e vai produzir sem muita intercorrência, né? E olhar para as mulheres é sempre aquele olhar de... A gente comentou isso, né, numas lives para trás. Que a gente tem um nível de cobrança que ele é alto, né, de exigência, de crítica, ele vai mudando a forma, a pergunta, né? Quando a gente é mais jovem, é porque você é inexperiente, tem que se provar. Na faixa dos 30, começa a pergunta assim, você tem plano de ter filho? Né? Aí você teve o primeiro, vai ter a pergunta, você vai ter outro? Né? Aí quando chega depois, aí você tá nos 40 e já pensa assim, não, menos provável dela ser mãe de novo, apesar de que hoje a gente tá tendo filhos mais tarde. Aí a coisa é se ela vai dar conta de produzir, né? E do 5 para diante, aí realmente já ficou... Já tá velha. Né? Então, você tem um questionamento em cada fase, né? Você tem um tipo de questionamento, mas você está sendo sempre ali mais questionado, criticado e julgado, né? Em relação aos homens. É delicado, né? A gente escapar, driblar isso tudo. Mas a gente fala um pouco... só desculpa te interrompendo, Paulo. Você estava falando isso, dos aspectos negativos, né? Assim, de como que isso impacta de forma negativa, assim. E eu acho que a gente te interrompeu, depois eu quero saber dos positivos. Do positivo, né? Não, eu já peguei um, que nós vamos, né? Nós não temos representatividade de 45, então isso já é um ponto positivo para mim. Então, eu preciso pegar isso aí. Não, mas é de fato, assim, sabe, não tem essa representatividade, né, então mulheres com mais... E a gente não tá falando, gente, 45 anos, sabe, eu tenho 47, a Bia tá com 44, é isso? 4. Então, gente, assim... Olha pra nós. Também não entendi, não. Tô vendo só uma mulher linda, poderosa, cheia de... Eu também não tô vendo nada dessa idade aí, não. Não, então... Tô tentando me juntar com elas. Eu quero elas perto de mim, não quero outros, não. Né? Mas, não, e assim, gente, não é uma coisa... A gente não tá falando... 45 anos, sabe? Não é 80, não é 100, né? Não é uma coisa... aqui, agora, né, não é tão ampla assim, né, a faixa etária de diferença também com pessoas mais jovens e tal. Mas uma coisa que é muito positiva e é um movimento que vem acontecendo aí sim no mundo todo das tecnologias voltadas à saúde feminina, né? Então, estão surgindo em muitos lugares do mundo as fintechs, que são justamente as startups, daí muitas startups que desenvolvem tecnologias focadas na saúde feminina. E aí tem fintech para várias coisas. Tem muitas, claro, que o foco é menopausa, né? Nossa, porque é uma falamos fase... disso outro dia, né, Marina?
Porque deu um choque, eu Então, falei pra mãe, deu um choque. Estou há 6 anos de estar na menopausa. E não caiu a ficha, aham. né? Não caiu a ficha. Eu falei, como assim? Como Que assim? história é essa, Que né? história é essa? E me Pois deu um é. choque. Ela me acompanhou nesse choque. Foi muito louco. Eu falei assim, não é possível. Não é. Não. A Bia, ela é otimista. Eu escrevi aqui Falta pelo menos 55, uns são 20 os próximos, anos para. os novos 25, porque na cabeça dela ela tem 25, entendeu? Ela é otimista. Claro. Não, é que eu, Mas é bom assim, pensar que tem isso, né? Eu não, nem sabia dessa informação também, que agora vou procurar não, saber. tem muitas, tem inclusive uma fintech, ainda, a medicação que daí é uma fintech de tecnologias de saúde, né, com foco daí em remédios, né, produção de medicamentos. É uma fintech, agora não vou lembrar o nome, mas enfim, eles estão testando uma medicação que poderá atrasar a menopausa feminina em 10 a 15 anos. Tá? Exato. Aí a gente está Nossa, isso falando, é um impacto muito grande. a gente está falando de mulheres que podem reproduzir até os 60, 60 e poucos anos. Porque poderão reproduzir. Entende? Isso é. Isso Uma se essa. revolução, né? Isso muda tudo. Exato. Já é uma revolução, né? Chega a ser uma revolução. Se essa medicação se torna popular, né, e se as pessoas de fato puderem fazer uso disso para então jogar mais para diante, né, a menopausa, nossa, exatamente, é uma revolução. A gente tem aí uma coisa muito forte que pode acontecer, né? Claro que a gente está falando de uma transformação bem grande, e enfim, não se sabe se isso vai acontecer mesmo ou não, mas existe essa medicação que está sendo Eu vou te testada. falar que onde a coisinha, a faísca a fogo. E isso não Exato. vai ser tão longe de acontecer mesmo. Não, não vai, porque já está sendo testado. Então, para isso entrar no mercado e estar disponível às pessoas, é pouco tempo, é questão de 5 anos, entendeu? Isso vai acontecer, né? E aí, claro, tem outras fintechs também que têm foco. As que são focadas em menopausa, elas são, digamos assim, as mais populares atualmente. E tem muitas, né? Mas existem outras também com outros focos, como, por exemplo, autocuidado, né? E aí também trabalhando aspectos relacionados à autoestima, que a gente sabe, né? E aí, na conversa que eu tive com a Marina, a gente falou muito sobre isso, né? Então, o quanto que a crise da impostora, né, pega fundo, Nossa. assim. Ela é uma diaba, né? Na verdade, ela é uma diaba. Vamos combinar? Ela é uma diaba. Nossa. Né? Pega muito forte, especialmente, né, com mulheres, e especialmente com mulheres que tenham já passado dos seus 35, 40 anos, né? Que é muito Que foco aliás eu também só do fui que vocês saber estão sobre fazendo. ela, eu só fui saber sobre a síndrome da impostora quando eu tinha perto de 40. Só aí Veja que, bem, não só esse termo, mas alguns outros também, que eu nem tinha né, dentro do dado corporativo, eu nem conta. tinha me dado conta. Foi só quando bem perto dos 40. Eu falei, puxa vida, essa diaba agora que me persegue, você não vai me perseguir. Mas é complicado, principalmente nessa transição de carreira e para o empreendedorismo, né? Com uma dinâmica de vida com 3 filhas pequenas, você faz o quê? Você vai para Sim. onde, né? Você se Sim. acha uma bosta, você acha que você não é competente, é bem isso. Você acha que você não presta para nada, né? Você acha que você não vai produzir mais e que o seu trabalho não é bom. E para se recompor de tudo isso, precisa de muita ajuda, de verdade. Sim. De verdade, não é simples, não. A gente ainda se faz de forte, né? De bonitona, mas vou te falar. É tão simples assim, não. É um autoconvencimento, assim, que ele tem que ser diário, né? E é um autoconvencimento que também esbarra muito em várias negações, né? Então, existem, como eu comentei, né? As negações, assim, da própria idade e várias outras negações que acabam acontecendo. E essas também, né? A negação do conhecimento. Então, assim, se eu sou velha, eu também não tenho, né? Eu não tenho Será que eu conhecimento sei? Será que, suficiente. né? E
pra gente parece que é sempre a régua mais alta, né? Tudo parece que a gente tem que correr 10 vezes mais atrás para falar, olha, eu tenho a mesma competência que você aqui. E Muito eu tive complicado. uma questão aqui, você falou mais cedo sobre o aspecto da falta de representatividade, né? A gente não se vê Sim. na publicidade, na mídia, a gente não se vê nos produtos e nos serviços, né? Não há muitos produtos e serviços ainda desenvolvidos para nós, parece que tudo é feito para pessoas 30 menos, né? É. E aí você vê uma relação entre, por exemplo, essa síndrome da impostora, vamos simplificar aqui, né? Essa insegurança, principalmente profissional, insegurança em relação à competência e a falta de representatividade, do tipo, eu não vejo outras mulheres como eu fazendo isso que eu quero fazer. Logo, será que eu posso lá? Será que esse espaço é meu? Eu posso ocupar esse espaço? Eu estou apta a isso? Você vê uma conexão das duas questões? Eu vejo, sim, né? Porque vamos pensar, por exemplo, quanto tempo demorou para a gente ter uma mulher piloto de. Bom, a gente não tem uma mulher piloto de Fórmula 1, Não a tem. gente só tem homens. A gente tem, eu acho que é questão de 5 anos que tem uma piloto de Fórmula Indy, tá? Uhum, Estou pegando uma coisa do universo bem masculino, né? sim. Mas só do universo bem masculino, na verdade, que ficou, né? Caracterizado, porque não significa que tenha que ser, ficou caracterizado, né? É. Justo para falar sobre essa questão da representatividade, né? Do quanto que a gente não se vê, vamos dizer assim, né? A gente não precisa ir muito longe. O universo acadêmico mesmo, claro, ele hoje tem muitas mulheres que fazem parte desse universo, assim, na verdade o universo acadêmico hoje ele é mais feminino do que masculino até, né? Mas até 20, 30 anos atrás não era assim, né? O universo acadêmico ele era muito mais masculino do que feminino, né? As mulheres trabalhavam, claro, trabalhavam na área da educação, mas com ensino médio, ensino fundamental, né? Até porque a profissão de professora, ela acabou também, né, historicamente, assim, ela acabou se desdobrando muito por conta da profissão de governanta também, né? Então, de ter aquela figura de alguém que está educando as Da crianças e tal. cuidadora. Exato, né? Então tem uma relação. Foi, vamos dizer assim, foi permitido à mulher esse lugar, né? Mas existem vários outros lugares que a gente ainda está tentando conquistar, assim. Então, uma coisa que eu acho muito legal, né? E que daí, claro, é mais conectado ao universo jovem, mas que impacta em vários aspectos. Nas Olimpíadas foram ano passado, né? Foi o ano passado. Que teve o time de skate do Brasil, né? Que foi super bem em todas as provas, no feminino e no masculino, mas no feminino a gente teve mais premiação do que no masculino, né? E esse universo é um universo que também foi dominado pelos homens durante muito tempo. Faz muito pouco tempo que as mulheres começaram, de fato, a praticar skate, e elas estão com tudo, dominando. A gente viu, né, a menina, que agora esqueci o nome dela, mas que É a Raíssa, arrasou. né? Acho que é a Raíssa. Isso, a menina novinha, 13 anos, que arrasou, assim, arrasou muito, mandou muito, arrasou e se tornou ícone no mundo, né? E cada vez mais a gente vê também mudando, claro, essa relação de pais com suas filhas, né? Então também sendo os pais, né? Permitindo, na verdade, ampliando as opções para suas filhas e apresentando, né, a elas uma série de coisas que até então não eram apresentadas porque as meninas não podiam fazer, não era socialmente aceito, né? Porque a gente também tem que entender que os lugares que a gente ocupa e os espaços que a gente ocupa, eles são socialmente constituídos, né? Então não depende só da força do indivíduo, infelizmente, né? Depende de toda uma dimensão muito mais ampla, né? Que tem a ver justamente com a representatividade. É a questão do quanto que em sociedade a gente vai construindo as coisas para que elas possam ser
legais para todo mundo. Então, possa ser legal para mulher, possa ser legal para homem, né? E a gente, enfim, ainda não tem equidade, né? Em diferentes lugares. Então, as coisas ainda... A gente tem muita coisa ainda para conquistar, né? Exatamente, né, Paulo? Isso que a gente fala aqui, a síndrome do impostor, ou essas inseguranças que batem, elas não são só uma questão pessoal, né, individual, psicológica, não é por causa da minha história, por causa da minha relação com o meu trabalho apenas. Elas Não. também fazem parte de um fenômeno coletivo, né, assim, social, de uma história que a gente está tentando, né, Mudar. transpor e transformar, né? Então, é aquilo que a gente está falando desde o início, de uma cobrança diferente, de nunca ser suficiente. Então, e aí a representatividade tem total diferença, né? Como que é mais fácil a gente se imaginar em lugares onde a gente vê alguém semelhante a gente ocupando e tendo sucesso. A gente não vê, a gente sequer passa pela sua cabeça que um dia você pode fazer isso, né? Eu vejo a minha filha, eu imagino que a da Bia também, pequenininha, né? Hoje, por causa de tanto material que a gente tem, que a gente circula, ela fala que quer ser coisas, né, inimagináveis. Ela, ao mesmo tempo, é professora, é médica, é astronauta, é tudo. Mas ela pode, né, ter essa possibilidade de sonhar em coisas que antigamente a gente nem falava a respeito, nem se cogitava, né? Então, parece uma bobagem, mas é uma perspectiva, né, que vai se construindo e que ajuda a sonhar, imaginar, planejar e a construir essa realidade no futuro, né? A gente tocou aí no futuro, né, Paulo? É um pouco isso. Para construir um futuro, a gente precisa poder planejar, poder imaginar, né? Visualizar essas realidades diferentes, né? Não tem como, né? Construir sem ter Exato. essa possibilidade. Ainda que primeiro aqui no campo das ideias, mas ela precisa iniciar de um ponto, né? Exato, e aí a gente tem que, de novo, né, assim, olhando para aquilo que nos cerca, né, para toda a produção cultural, assim, estou pensando muito agora em filme, série, né, a gente começa a ter alguns produtos que têm já, né, protagonistas que são mais velhos, assim, e que continuam tendo uma vida, né? Assim, as pessoas não deixam de ter vida porque elas têm 60, 70 anos, né? Claro, ainda é pouco, né? Mas começa a ter mais, né? Especialmente quando a gente olha, claro, para produções que não são necessariamente das Américas, né? Quando a gente olha para produções que vêm de outros lugares, assim, a gente começa a ver, até porque também são realidades diferentes, né? E países, vamos pegar aqui países nórdicos, né, da Europa, essa realidade de pessoas mais velhas e ativas é algo mais comum também, né? Então, quando a coisa fica mais normalizada, ela também acaba aparecendo mais, né? Então, no Brasil isso ainda não é normalizado, talvez porque justamente, né, não tenha sido... que não exista, já existe, como eu falei, já tem, né? A gente já não está mais numa pirâmide, está num losango aí, né? Talvez o que a gente tenha no Brasil hoje é mais pessoas na faixa entre 25 e 40 anos, né? Mas isso logo, então vai aumentar, as pessoas com mais de 40 vão aumentar consideravelmente, e isso vai ficar mais visível, até chegar a um ponto que não tem mais como dizer que não existe, sabe? E aí, ou enxerga... Como é que a gente vai pressionar esse mercado? O que a gente vai... Quais são essas Governos, expectativas? né? O que a gente vai fazer? Olha, eu acho que tem, de assim, tendência que pode vir a acontecer. Eu acho que... bom, primeira coisa, né? E aí toca muito, assim, a aspectos que eu observo bastante, logicamente, né? É muito importante que alguns lugares, assim, que dão mais visibilidade para transformações comecem a olhar para isso de outra maneira. Então, por exemplo, é muito importante que a moda... É um lugar de transformação, né, Mar? Exato. Não, mas eu digo assim, a moda, por exemplo,
que é um lugar, né? A moda é esse lugar onde as coisas aparecem, assim, né? Todo mundo comenta se tá na moda, né? Então, a moda é um lugar que tem que começar a olhar para as pessoas que têm mais de 20 anos, né? Então, assim, a gente começa a ter algum movimento de marcas que tem essa coisa de a gente poderia dizer que é ageless, né? Que assim, que busca fazer coisas que não têm idade. Né? Já se começa a falar do não ter idade, aí já começa, as fronteiras já começam a ficar mais, sabe, mais acinzentadas, né? Entendi. É o início. Um bom né? termo esse. Gostei. E aí, com isso, nos próximos, creio eu, né? Mesmo como o termo genderless, né? Que começou a ser usado a questão de uns 8, 10 anos, né? E que acabou, então, abrindo para todas as possibilidades de gênero que passaram a ser vistas, comentadas, né? Então, hoje a gente Eu tem... percebo essa tendência genderless na moda já, assim, tem várias marcas que constroem peças e uma forma de vestir que você identifica, você não identifica para um gênero X ou Y, e mesmo nos modelos, nas modelos que eles colocam, eles às vezes põem uma figura andrógena ou a possibilidade dos dois sexos, dos dois gêneros usarem, né? Então a gente já vê isso no gênero, né? Então você acha que pode caminhar nesse sentido mais fluido para a questão da idade também. O mercado começar a pensar em serviços, em soluções, em produtos que sirvam. Isso, essa Gente, foi uma sabe o que eu tô excelente achando notícia. super curioso? Vocês repararam a quantidade de homem que entrou nessa live? Exato. Entrou muito homem nessa live. Eu tô achando lindo isso. Curiosos para saber. Não, e na verdade a gente tem que pedir a ajuda deles, porque se a gente quer mudar, né, e quer fazer todo esse movimento acontecer, a gente precisa da parceria deles. Até porque é interessante, eu estava pensando isso hoje. Como é que a gente sai do papel de vítima? Porque assim, acaba né, querendo ou não, somos olhados como, coitadinha, mulher, não sei o quê. Mas não é o caso. A gente não quer ser olhada como coitadinha, a gente quer ser representada, a gente quer ser vista e falar assim, tá vendo? Ela faz, tá vendo? Ela vai. Como é que a gente transita, né? Do papel de vítima para protagonista e fala assim, né? Não é só o desejar a igualdade, não é só isso, mas é que tudo seja igual, que tudo seja normal, né? Para todos, para ambos. Sem precisar, sabe? Você assumir um papel de vítima para conquistar alguma coisa, não é isso. A gente quer o inverso disso. Não precisa usar a minha história de coitadinha para chegar a algum lugar, não é essa, né? O ponto. E com certeza é importante os homens estarem aqui participando, é bom que eles levam para os lugares deles, para os territórios deles, esse papo também, né? Ô, Paula, como a gente está chegando perto de 1 hora de conversa, eu queria pensar... Não, é bom demais. Mas passa muito rápido aqui. Eu sei que a gente teria muito para explorar. Eu queria que você pensasse em algumas considerações que você quer fazer. E também queria que você deixasse aqui o convite para um evento, uma aula que você está também divulgando. Não é isso? Então, eu quero que você use esse espaço também para falar. Fazer esse convite para as pessoas e deixar aqui um registro, porque você passou muito rápido pela sua própria apresentação. Sim. Não sei se foi por querer, para não falar de si mesma, se você também está fugindo dessa autonarrativa, fazer a sua própria storytelling, ou se foi sem querer e a gente entrou no tema, mas aí você volta um pouquinho e fala no final do seu evento, tá bom? Tá bem. Então, gente, algumas considerações, vamos lá. Bom, acho que até algumas coisas que eu conversei com a Marina mesmo, né, anteriormente, assim, se as mulheres querem ocupar os seus espaços, elas também, elas mesmas, né, precisam entender que certos padrões que a gente acaba dizendo, não, mas... né, são os homens, é a sociedade, é o machismo estrutural e tudo mais, sim, essas coisas existem, mas se existe um machismo estrutural é porque as mulheres também, por um lado, elas são anuentes, né, então assim, elas, enfim, não, né, sabem que existe e acabam não fazendo nada, em muitos casos, e por outro lado, elas também acabam reverberando isso. Né? Então, eu conheço muitas mulheres machistas e eu sei que eu também já tive atitudes machistas. Eu também, muitas, né? Muitas, já tive muitas. Mas é só depois que vai caindo
né? Exato, né? Então, assim, a gente tem que olhar para si, sabe? E tem que também parar de achar que porque nós somos mulheres, nós somos incrivelmente, né, já iluminadas e tal. Não, tá? Não somos. Nós somos seres humanos, né? Então, por conta disso, a gente, claro, vai ser bom e mal, vai ser positivo e negativo, todas as coisas ao mesmo tempo, né? E o feminino também, ele não diz respeito só a mulheres, ele diz respeito aos homens, né? O feminino é algo Que há em natural. todos nós, né? Exato, né? Há em todos nós. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente se dar conta. Então, se a gente quer ocupar os espaços, a gente também tem que parar de boicotar mulheres que querem ocupar os espaços, porque isso também acaba acontecendo. Muitas vezes a síndrome da impostora não é por conta das cobranças que os homens fazem conosco, mas que as mulheres fazem conosco, né? Então, isso é muito importante, a gente se dar conta disso. Até porque quando a gente se dá conta do quanto vem, fazem, né, isso, de onde vem, a gente também se dá conta do quanto a gente faz muitas vezes, né? Do quanto a gente também boicota. Do quanto a gente permite, né? Do quanto a gente permite. Do quanto a gente permite ou do quanto a gente também, às vezes, sabota alguma coisa, assim, e tal, porque tá, como eu disse, diz pra Marina, né? Eu vou fazer só um comentário que eu acho que é bem importante. Principalmente em grupos de mulheres, eu aprendi isso com uma pessoa que eu adoro. Ela falou assim, nunca fale mal de uma mulher na frente de outras mulheres, principalmente em grupos. Você chama no cantinho, vai lá, ó, é assim, assim, assado, não foi legal, mas não faça, e não dê lugar para isso, porque, né, a mulherada tem aquela coisa de querer. Eu achei tão interessante, eu falei assim, puxa, mas é uma revisão de comportamento, né? Total. Sim. Aí você, Sim. né, você olha, Começa a nossa. pensar, assim, que, poxa... Porque também, assim, o lugar da mulher durante muito tempo foi esse lugar, né, assim, da intriga, né, doméstica. Fofoquinha. A gente não é Exato. para isso, não é para isso. O mundo mudou, a gente quer outra coisa. Exato, né, enfim, a nossa inteligência vai muito além disso, né. Mas, enfim, então ou até muitas vezes o lugar da manipulação também, né? A coisa do não poder aparecer, né? Então, de desempenhar esse lugar de poder, né? Que era das sombras. De bastidores, né? De amarrar, de costurar, de influenciar, mas Exato. nunca falar abertamente o que pensa, o que sente, o que quer, né? De não poder recebo aparecer. esse tipo de retorno ainda de mulheres mais velhas. Não, você tem que conseguir o que você quer. É assim, assim, assado, vai costurando. Não! Não precisa, né? Direta, né? Tem uma série. Tem uma série que teve uma temporada só, que é The First Lady, que mostra a história de 3 primeiras damas nos Estados Unidos, né? Então é a Eleanor Roosevelt, a Betty Ford e a Michelle Obama, né? E as 3 histórias elas vão acontecendo assim, meio que juntas, né? Se costurando por assuntos, por temas. E a Eleanor, que foi ali, né, anos 20, 30, né? Mas 30, 40 na real. Ela era, na verdade, ela era a pessoa que influenciava super positivamente o marido, né? Na presidência, então várias coisas assim que foram ideias dela e tal, mas ela não podia aparecer, né? Mas, ao mesmo tempo, ela foi, por conta, claro, do reconhecimento do marido dela, né, que era o presidente, ela foi conseguindo conquistar o seu espaço e veio o reconhecimento para ela bem mais tarde, quando ela era mais velha também, né, e tudo mais, assim, mas durante muito tempo ela atuou escondida, uma mulher super inteligente, com uma capacidade intelectual absurda, né, e na real ela poderia ter sido presidente, só que, né, não. Só que não. Só que não. Só que não. O caso da Michelle também, enfim, né, uma mulher super inteligente e tal, mas o caso dela já muito mais, numa situação muito mais paritária mesmo, né. Atuante, né, muito atuante, a Michelle. Muito atuante. E muito influenciadora, assim, incrível. Então, acho que
voltando, né? É importante que a gente reconheça isso, né? E entenda que a gente tem que dar o lugar para as mulheres e fazer isso, né? Sair desse lugar das sombras, em todos os sentidos, né? E uma outra coisa, né, que eu acho que é bem importante é começar a observar esses movimentos de representação, assim, né? Entender se eles estão acontecendo e onde eles estão acontecendo, né? Desde a publicidade do dia a dia até as coisas mais importantes e que influenciam mesmo na nossa vida, como a representação na política, né? Temos, né? A gente sabe que aumentou a quantidade de mulheres concorrendo a vagas, especialmente vagas no Congresso. Mas será que isso vai reverter mesmo, né, numa renovação no Congresso? Vão entrar pessoas diferentes e nessa leva de pessoas diferentes entrarão mulheres, né? E é importante a gente olhar para isso, porque afinal de contas esses são os espaços de maior transformação, a gente poderia dizer assim, Sim. né? Eu nem vou fazer um comentário, senão a gente vai dar mais. Mas mais. Porque é bem interessante, né, essa questão política. E acho que era um tema também para uma próxima live, para a gente não discutir política, mas assim, as tendências de política para os próximos anos. Eu acho que ia ser uma live show. Olha, tô aberta. Por favor. Até não pra discutir, não é nada disso, mas é isso, entender o que poderia ser. Até por conta de um comentário que a gente ouviu outro dia. Não, mas aí é que tá. As pessoas precisam, acho que, enfim, assim, política é uma coisa importante, ponto, tá? As pessoas precisam entender que tudo é político. O fato de nós estarmos aqui, nós três, nesse momento, conversando... É extremamente político, extremamente político, né? Então, política não é só votar numa pessoa para ocupar uma vaga de congresso, ou ser presidente, ou ser governador, ou ser o que quer que for. Isso é uma representação política. Política é tudo. A nossa vida no dia a dia é política, extremamente política, né? Então a gente tem que entender isso e começar a valorizar também, né? Isso. Agora, a propaganda, eu não lembro o que era, Marina, que eu tinha que fazer. Você tem um curso que você... Eu já fui lá ler seu curso. É um curso, eu não lembro se é um curso ou um evento que você vai participar de futuro. É presencial, não é isso? Com a temática do design de futuro. Não, mas é presencial? Então, o que acontece? Isso Ou então só fala um pouquinho do seu trabalho também, porque você passou muito rápido e ninguém te conheceu direito. Então, eu trabalho com cenários de futuros, tá? Então, isso eu tenho me dedicado, mas especificamente nos últimos anos, assim, a trabalhar com isso, né? E eu estou fazendo, nesse momento, um pós-doutorado, né? E neste pós-doutorado, então, eu venho buscando trabalhar uma metodologia, né, desenhada para estabelecer princípios, né, de constituição de redes criativas que sejam entre diferentes territórios, né, e que essas redes sejam orientadas por cenários de futuros, né. Então, que elas enxerguem, que os próprios criativos enxerguem futuros possíveis e desejáveis e que se mobilizem para transformar esses futuros em realidade, né? Então, que esses futuros não sejam pensados por outras pessoas que não eles, né? Os criativos que podem ser empreendedores da economia criativa ou podem ser pessoas que não querem necessariamente empreender em empresas, mas que têm ideias de projetos e querem fazer coisas diferentes, né? Então, ontem e hoje, por exemplo, eu estava rodando 2 oficinas que eram em sequência, onde a gente estava colocando em prática essa metodologia com criativos que são aqui do Rio Grande do Sul, mas a ideia é a gente construir uma ponte com criativos de Pernambuco. Então, na semana que vem eu vou rodar essa mesma oficina, né, mesma metodologia, vou rodar em Pernambuco, e aí né, rodando lá as oficinas,
Eu vou entender quais vão ser os cenários que eles vão construir lá, depois eu vou cruzar os cenários que foram pensados aqui com os cenários que foram pensados lá e colocar o pessoal daqui e de lá para co-criar junto uma coisa só. Entendi. Comunidades diferentes, cenários diferentes, culturas diferentes, para pensar juntos uma temática e ver como que isso funciona, né? E como eles conseguem identificar oportunidades, entende? Oportunidades. Porque a gente está precisando disso, né? De pessoas que têm perspectivas diferentes tentando para conversar, né? Estamos precisando disso, né? Brasil. Brasil. Da política, eu quero live desse resultado aí. Eu acho que vai ser muito interessante também saber, né? Compartilhar sobre isso, porque por mais tudo que eu penso, né? Tudo que a gente escuta, ela se transforma de alguma coisa ou em algum outro insight que a gente consegue. Durante a sua fala, eu já tive vários aqui. Depois eu vou sair com a Marina, mas vamos pensar sobre isso. É a mesma piração que eu fiquei quando comecei com ela. É muito louco. Porque daí você fica, nossa, mas, né? Mas eu não vou fazer isso agora, porque a gente, né, de fato, já extrapolou demais. Eu, assim, tô super agradecida, mas, Nina, você só me traz gente boa, gente. É muito bom. Desculpa. Mas se vocês quiserem, aqui já vou deixar a minha sessão jabá. Se na E-Basta vocês quiserem uma pessoa para pensar cenários de futuro. Super, né, Má? Tô aí, gente. Módulo 2. Módulo 2. Ó, já estamos aí, ó, listando. Porque isso é uma perspectiva que a gente tem, o Paulo, que de fato a gente está lançando esse primeiro módulo para testar um pouco, né? E conhecer também, na medida que vamos fazendo, vamos conhecendo melhor essas dores, mas que a gente vá ampliando isso para ir respondendo a uma série de demandas que a gente vê surgindo das mulheres, que vão desde da parte financeira, precificação, dar valor para o negócio, gestão financeira. A gente pegou um tanquinho assim, né, Má? A gente pegou um pedacinho assim, a parte de autoconhecimento, ela exige muito mais profundidade também. Aí, essa desinibição para se comunicar em público é uma outra... um outro eixo para trabalhar, então, né? E aí, essa questão de construir o futuro, né? Então, como é que eu saio daqui, chego aqui, como que eu construo isso, como que eu construo isso coletivamente, né? Nossa, convidadíssima. Estamos de braços abertos. Já assinei aqui também, né? Super, super. Obrigada, Paula. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, foi incrível. Foi, de fato, sai hoje assim, cheia de coisa boa. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. Aliás, Má, eu acho que a gente deve fazer isso, ó. Essa principalmente, né, que é a última aí do ciclo, a gente fechar tudo e quem não viu, não viu, e a gente fecha e guarda esse conteúdo. E era isso. Bota nem na rede, nem nada. A gente salva, mas não deixa muito tempo liberado, não. Não faz isso não, vai. Deixa eu compartilhar, porque foi muito boa. Muito boa. Ai, gente, obrigada. Obrigada a vocês, Marina. Obrigada, Bia. A quem esteve aqui também conosco, muito obrigada. Passaram muitas pessoas por aqui, muitos homens. Achei interessante esse movimento. Quero saber quem são eles. Depois eu vou lá no perfil entender. Porque, de alguma forma, a gente tocou ali alguma dor dos homens também. Achei interessante isso. Né? É possível. Demais. Obrigada a todos. Eu vou deixar aqui só o último convite, gente. As inscrições para a E-Basta terminam terça-feira, que é o dia que começa nosso primeiro módulo, no qual a gente vai usar a nossa metodologia de construção de marcas para mulheres, começando por dentro. O que é começar por dentro? É se conhecer, se fortalecer para que quando você for para o mercado você tenha clareza e consiga comunicar o que você quer comunicar com toda a força, né? Com as palavras certas, com a estratégia certa, com o canal certo, mas sobretudo que você esteja fortalecido. E aí a gente tem um percurso bacana para construir com você em 4 encontros ao vivo ao longo de setembro. Então, nossos links estão todos aí, a gente vai subir. As inscrições são no Simpla. A gente espera por vocês. Beijão. Se inscrevam, gente, que vale super a pena. Eu assino embaixo também. Beijo. Adorei, Má. Muito legal. Obrigada. Tchau, gente. Foi muito bom. Beijo. Tchau. Imagina. Tchau, tchau.